Rodada 25 do Cartola chegando e eu sei que você está cheio de dúvidas para essa rodada dificílima, com clássicos inclusive. Não preocupa não, porque eu cheguei para trazer as dicas de para onde ir no Cartola nessa rodada 25, te ajudando a mitar demais. Vambora? Começando com aquela perguntinha básica de toda semana. De que confronto vem o SG mais favorável? E esse confronto é São Paulo e Ceará. O Ceará tem expectativa de gols feitos apenas de 0,96. É muito baixa. Não bastasse isso, o tricolor paulista tem a expectativa de gols sofridos como mandante de 8,95, uma das menores desse campeonato brasileiro. Então vale a pena ficar de olho em peças defensivas do São Paulo. Vou te falar duas. Ferrarese, o zagueiro que está tirando muita onda, e o goleiro Rafael. Quem sabe pode garantir aquele SG para você e sair pelo menos com uns 5 pontinhos aí. E que jogo tem mais chance de gols? Esse jogo é Vasco e Cruzeiro em São Januário. A expectativa de gols desse confronto é de 2,77. Vale muito a pena ficar de olho em peças ofensivas das duas equipes. Além disso, Corinthians e Flamengo também vale a pena ficar de olho, porque a expectativa de gols está logo abaixo. 2,76, então tecnicamente é um empate. São 4 times para você ficar de olho aí nesses confrontos e eu vou te falar algumas peças. Mas já. E é desses confrontos especificamente que podem sair os maiores pontuadores dessa rodada 25. Começando com Vasco e Cruzeiro, que é sempre bom ficar de olho em peças ofensivas das duas equipes. Mas eu vou especificar aqui duas do Cruzeiro, tá? O Matheus Pereira fora de casa tá tirando muita onda, então vale a pena ficar de olho no meio do Cruzeiro. E também o Caio Jorge, que é o maior pontuador em pontos acumulados do Cartola até aqui. 221,3 pontos até essa rodada 24. Começando a 25, claro. Então, se eu fosse você, deixava pelo menos no radar um desses dois jogadores. Além disso, é muito bom ficar de olho em Corinthians e Flamengo, óbvio, no Arrascaeta. É o jogador com a melhor média do Fantasy Game até esse momento, 9,74. E o Flamengo vem jogando muito bem também como visitante. Já o Corinthians, bom, o Corinthians perdeu para o Sport na última rodada, né? Talvez isso queira dizer alguma coisa. Agora eu vou te dar 3 opções de reserva de luxo que podem te ajudar nessa rodada, hein? Começando com um cara que foi o Flaco, agora é o Messi. Flaco Lopes, jogador do Palmeiras, que vem com uma série de atuações absurdas, não só no Brasileiro como na Libertadores. Ele é o vice-artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro com 6 gols marcados e o jogador do Palmeiras que mais finalizou nesse Campeonato Brasileiro. Foram 45 finalizações na meta até essa rodada 24. Então vale a pena ter o Flaco Lopes, se não no titular, pelo menos ali como reserva de luxo. Outro nome legal para você ficar de olho também vem do confronto Vasco e Cruzeiro, só que agora do outro lado, do lado mandante, o Vasco. O Ryan tá com a média de 6,51 e fez 10,70 no último jogo que valeu para o Cartola, no caso, foi o clássico contra o Flamengo, que ele fez um gol de cabeça e teve participação ativa na partida. O Ryan não jogou contra o Bahia nesse meio de semana, chega descansado para esse jogo contra o Cruzeiro. Além disso, o Ryan é o vice-artilheiro do Vasco no Brasileirão com 6 gols marcados. Olho vivo no garoto do Vasco, hein? E para fechar a lista dos 3 jogadores bons para reserva de luxo, Gonzalo Plata do Flamengo. Ele é o 4º jogador com o maior número de participações em gols do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. 3 gols e 1 assistência. Fora isso, o Flamengo é o time com a maior expectativa de gols para essa rodada 25, 1,80. É sempre bom, então, ficar de olho em algum atacante do Flamengo para você ter como opção ali uma carta na manga. Já que Pedro e Samulino são caros demais, os mais caros da competição, vale a pena ter o Plata aí como uma boa opção para reserva de luxo. Eu ficaria de olho. Agora, 3 goleiros que podem fechar o gol nessa rodada 25 do Cartola. Começando com Walter do Mirassol. Ele tem a melhor média da posição no Fantasy Game nessa temporada, com 7,94. Não bastasse isso, ele passou dos 10 pontos em 3 das últimas 4 partidas do Mirassol.
e ainda enfrenta o Atlético Mineiro, que é o time que mais finaliza nesse Campeonato Brasileiro. 345 finalizações até aqui. Então tem tudo pro Walter dar mais uma mitada, eu iria com ele. Outro nome que vale a pena você ficar de olho é o goleiro Rafael do São Paulo. Já falei aqui que o Ceará tem uma das menores expectativas de gols nessa rodada, apenas 0,96, e o São Paulo vem mandando bem demais como mandante. Já está 3 jogos sem ser vazado em casa nesse Campeonato Brasileiro. Olho no Rafael. E para fechar, o goleiro Fábio do Fluminense, porque o Flu tem a menor expectativa de gols sofridos nessa rodada do Campeonato Brasileiro como mandante, só 7,07. Não bastasse isso, o Botafogo é o segundo time que mais acerta o alvo nessa competição. Foram 127 chutes no gol nesse Campeonato Brasileiro. Então a expectativa do Fábio fazer boas defesas, fazer defesas pelo menos, é muito grande. Porém, é sempre bom você ficar de olho, porque o retrospecto recente é de 9 jogos do Botafogo sem perder para o Fluminense no Clássico Vovô. Fora isso, o Fluminense ainda perdeu seu treinador Renato Gaúcho, que pediu demissão nessa semana. Então é um goleiro mais arriscado, mas que tem muita chance de te dar uma pontuação boa. É no risco, mas vai que. Então é isso, meu povo. Essas foram as nossas dicas dos especialistas de dados do Gato Mestre no Pra Onde Ir na rodada 25 do Cartola. Você gostou? Vai pegar alguma diquinha dessa? Bota nos comentários aí, deixa aquele like esperto pra gente. Voltamos nas próximas semanas com mais dicas de pra onde ir no Cartola. Fica de olho, hein?